Se você duvida do espiritismo, relaxa, porque eu também tenho várias dúvidas. Ainda mais porque eu tenho doutorado em matemática, eu sou uma pessoa muito de exatas. Então isso faz com que eu tenha muito mais dúvidas do que o normal. Mas será que a ciência realmente consegue comprovar tudo que o espiritismo fala? Fica comigo nesse vídeo que é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. E se você não me conhece, eu sou o Thiago, eu sou espírita e a minha missão aqui é caminhar junto com você rumo à nossa reforma íntima. E antes da gente começar a conversar sobre ciência, espiritismo, não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal. E hoje eu quero bater um papo contigo de forma racional sobre essa discussão que tem entre espiritismo e ciência. Porque todo mundo fala que espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas de onde que vem a parte da ciência do espiritismo? E toda vez que a gente fala isso, sempre vem aquelas perguntas clássicas. O que a ciência fala sobre os temas relacionados ao espiritismo? Já existe algum artigo que prova a vida após a morte? Os médiuns realmente conversam com os espíritos? A ideia aqui não é provar que o espiritismo tá certo, até porque eu nem sei disso, né? Mas eu gostaria de te mostrar que todas essas dúvidas já foram previstas e até já foram respondidas anteriormente. E sobre a questão da ciência no espiritismo, Allan Kardec, no livro O que é Espiritismo, que é esse livro aqui, olha só, lá na introdução, ele define o que é espiritismo de fato. E ele fala que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então é daí que vem o termo ciência do espiritismo, através do estudo, da análise de como os espíritos se relacionam conosco aqui no mundo material, aqui na matéria. E mais ainda, de onde vêm esses espíritos, como que esses espíritos são formados com a natureza deles e para onde eles vão depois da evolução espiritual. E é por isso que o espiritismo é chamado de ciência, por causa dessa análise racional do mundo espiritual. Pronto, acabou o vídeo, né? Só que tem mais ainda, gente. No livro A Gênese, que é esse outro livro aqui, no capítulo 1, item 55, Allan Kardec fala que o espiritismo não tem problema algum em receber críticas. Mais ainda, não tem nenhum problema em aceitar novas descobertas, dizendo que alguns dos pontos do espiritismo estavam errados. A partir desse momento que foi descoberto algum erro no espiritismo, o próprio espiritismo se renovaria e partiria dessa nova verdade que foi revelada. E isso é de fato um pensamento científico, onde você já tem uma base, um arcabouço, e a partir de novas descobertas, o futuro vai sendo moldado. Mas aí vem a pergunta, onde que entra a fé nisso tudo? O que a ciência tem a ver com a fé? E o que a fé tem a ver com a ciência? Antes da gente partir para esse ponto que é principal no espiritismo e nesse vídeo aqui, não esquece de dar o like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal, porque, gente, fazer vídeo pro YouTube é muito difícil, cara. São várias barreiras que a gente precisa superar. Sendo bem direto e honesto, não existe consenso algum na comunidade científica sobre se o espiritismo é verdade, é mentira ou não. E eu digo até que o pêndulo de decisão, ele tá mais pro lado de que o espiritismo é mentira. Porque, como eu disse, eu tenho doutorado em matemática. E durante os meus estudos, o que eu mais conheci foram pessoas céticas. E eu, de fato, durante muito tempo, não acreditei em nada na minha vida. Eu era 100% ateu, justamente porque eu não acreditava que as religiões pudessem ser verdade. Não existe prova de que Deus existe, então logo Deus não existe. Esse é o pensamento matemático. E hoje em dia, com o ChatGPT, a gente consegue fazer buscas muito mais otimizadas na internet. E eu dedico boa parte do meu tempo pesquisando artigos científicos que tentam fazer algumas análises ou investigações sobre os fenômenos espíritas. E eu digo que já encontrei alguns artigos falando que realmente o espiritismo tem efeito, eles encontram correlações dos fenômenos mediúnicos, tais como curas espirituais, curas de doenças, cicatrização de feridas. Eles encontram uma relação entre os fenômenos espíritas e esses efeitos no nosso mundo corporal. Mas eu também encontro uma boa parte de artigos que falam que não tem correlação alguma, que não conseguiram encontrar nada que indicasse que aquele fenômeno mediúnico tivesse alguma relação com cura, ou até talvez com a piora daquele machucado ou daquela doença, né? Mas será que isso é suficiente para dizer que o espiritismo é mentira? Eu acho que não. O espiritismo prega a reforma íntima. E como o próprio nome diz, é íntima, é individual, é você consigo mesmo. Não tem como você explicar para o próximo. A experiência que você passa é você consigo mesmo. E eu digo isso porque eu já
tive muitas experiências que não tem como eu explicar pra você. Eu tava conversando um dia com a minha prima, e ela também era meio cética, não tinha uma religião definida. Ela foi numa igreja evangélica e disse que uma pessoa começou a conversar com ela de uma forma como ninguém nunca antes tinha conversado. Daquela forma que só Deus conversa com você. E aquilo tocou muito ela e ela começou a frequentar aquela religião. E da mesma forma aconteceu comigo no espiritismo. Eu hoje só sou espírita porque teve uma médium que falou algo pra mim que só eu sabia, ninguém outro sabia, era algo muito particular da minha vida, e aquela médium falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Então nessas duas experiências, a gente vê que não é só o espiritismo que tem os fenômenos. Uma religião, por exemplo, evangélica, também tem um fenômeno que não tem explicação. A gente necessita da fé. Porém, nada impede de que nós possamos analisar, investigar racionalmente esses fenômenos inexplicáveis. E é aí que surge o termo de ciência do espiritismo. E para embasar isso, Kardec, ainda aqui no livro A Gênese, capítulo 1, ainda no item 55, ele fala que o espiritismo se baseia em somente aquilo que pode ser observado e raciocinado logicamente. E como eu já disse anteriormente, eu frequento um centro espírita há mais de 10 anos e eu já vi diversas coisas acontecerem lá dentro. Eu já vi pessoas com câncer muito avançado serem curadas, do nada, em pouco tempo. Eu já vi outros médiuns falarem coisas sobre outras pessoas que somente elas sabiam, sem explicação alguma, da mesma forma que aconteceu comigo. Como que tudo isso pode acontecer? É daí que surge a observação racional. E através dessa observação e do nosso raciocínio lógico, que surge o termo que é muito pregado no espiritismo, que é a fé raciocinada. E essa é a parte principal do espiritismo, porque somente a razão, somente o laboratório não é o suficiente. E eu já falei sobre isso aqui no canal, vai aparecer o videozinho aqui no card para vocês olharem um pouco mais sobre isso. Mas tem algo que você precisa entender, não importa se você está começando no espiritismo hoje ou se você já é mais experiente no espiritismo. Até porque eu também não sou tão experiente assim, né? Não tem como provar cientificamente 100% que o fenômeno mediúnico existe e ele está certo. Até porque a mediunidade varia de pessoa para pessoa de acordo com a evolução moral de cada um. E eu falo mais sobre esse assunto nesse vídeo aqui, olha só. Aqui você vai entender qual que é a mediunidade mais importante do espiritismo e como que essa mediunidade faz com que todas as outras fiquem muito mais fortes e muito mais precisas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente vai falar muito mais sobre o espiritismo e sobre esses temas aí cabeludos do espiritismo. Valeu!